Por que os conflitos políticos mudaram tanto nos últimos anos? Afinal, se a gente para pensar, talvez hoje o maior eixo de polarização entre a direita e a esquerda resida justamente naquilo que a gente vai chamar então de pautas identitárias. Ou seja, aquelas demandas, aquelas reivindicações que têm a ver com algum tipo de identidade social. O ser mulher na nossa sociedade, a negritude, o que é que significa então ser, né, LGBTQIA+, nessa sociedade, enfim. Mas se a gente pensa em larga medida no que eram as reivindicações do século XX, do início do século XX, o que a gente percebe é que esse tipo de pauta, ele certamente ocupava um papel secundário, né? Então, se a gente pensa no que era, de fato, ser de esquerda ou ser de direita no século XX, ao menos num âmbito um pouco mais superficial, a gente pode pensar, então, na direita como aquela, né, força política que advoga pela manutenção do status quo, do estado de coisas, então, né, para a defesa do capitalismo, enfim. E a esquerda, por outro lado, como aquela... E aí a esquerda se dividia sempre, né? A gente tinha uma esquerda mais moderada, mais social-democrata, que pensava, então, em reformas sociais em direção a maior igualdade política, social, ligadas aí a uma limitação da jornada de trabalho, ao aumento das garantias trabalhistas, enfim, nós tínhamos aquela esquerda realmente comunista, que então pautava, de fato, a abolição do Estado, né? A supressão do capitalismo, das classes sociais, enfim. De qualquer modo, ao menos num primeiro plano, o que estava em jogo pareciam ser então essas pautas mais econômicas. E aí, isso faz muito sentido se a gente pensa, inclusive, o contexto histórico e acadêmico do século XX até a década de 60. Se a gente pensa, por exemplo, no tipo de estudo social que se produzia até a década de 60, a gente tinha majoritariamente aquilo que a gente vai chamar de estruturalismo nas ciências humanas. Então, seja na antropologia, seja na linguística, seja, né, na sociologia, a gente tinha ali um tipo de concepção de mundo, de pensamento, que procurava pensar que tipo de estrutura nós tínhamos em comum por detrás, às vezes, de fenômenos que pareciam muito distintos entre si. A ideia, então, de uma espécie de totalidade, de uma possibilidade de montar grandes narrativas, mesmo grandes utopias, né? De pensar problemas mais gerais que concerniam ao todo da humanidade, enfim. A ideia mesma de universalidade, de alguma forma, ela estava posta. O que começa a acontecer, no entanto, é que no final dos anos 60 a gente tem uma profusão de novos atores sociais. A gente tem, então, as independências no terceiro mundo, né, sobretudo no continente africano, também no continente asiático, enfim. A gente tem o surgimento mais forte, né, dos movimentos feminista, movimento negro pelos direitos civis, enfim, uma série de coisas. E aí, a gente começa a ter no âmbito acadêmico, então, aquilo que a gente vai chamar de uma virada cultural, né? O